Existe um conceito muito legal que se chama queimar pontes. Vocês já ouviram falar aí desse conceito aqui de queimar pontes? Vocês já queimaram alguma ponte, né? Queimar, pô, pelo amor de Deus, não é chegar numa ponte e botar fogo, não. Mas vocês já ouviram falar desse conceito aí de queimar pontes? Vou explicar para vocês aqui. Vocês vão poder usar isso aí na vida de vocês e queimar algumas pontes aí, hein? Quem ouviu um pouco ali da minha história, quem já viu a minha websérie que tá no ar, que eu conto que eu era professor universitário, vou contar para vocês aqui, olha, eu fui professor universitário durante 10 anos. Tem um monte de troféu aqui, ó, que eu recebi dos meus alunos, o pessoal gostava de mim lá na faculdade, viu? Agora tá até aparecendo ali. Aqueles troféus ali, os alunos às vezes tinham que escolher, no final da faculdade, o pessoal escolhia o professor para ser homenageado. Então, aqueles troféus ali eram sempre eram todos de homenagens ali, tá? Eu gostava de dar aula, sempre gostei muito de dar aula, eu nunca tive problema com relação a não gostar da profissão, mas eu já estava querendo algo diferente, né? Dar aula de algo diferente. Eu não sabia que ia pingar, que ia tomar as proporções que nós estamos tomando hoje, sendo conhecido praticamente nacionalmente. Mas o que aconteceu em 2019? 2019, eu comecei a fazer esse conteúdo aqui. Eu tenho muita convicção, tá? De que eu só tô aqui hoje porque eu queimei uma ponte. Vou explicar para vocês por quê. Eu comecei a fazer esse trabalho aqui no começo de 2019, do zero, 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 zero. Eu não falava de renda extra, só fazia para mim, ensinar para as pessoas que estavam próximas de mim, mas na internet, nada, né? E eu comecei a fazer esse trabalho no começo de 2019, mirando algo que eu gostaria, né? Eu imaginava onde a gente poderia chegar, mas dava aquele medo, né? Então, 2019 todo foi um ano em que eu falo a gente porque eu tenho sócio, eu tenho uma empresa hoje, né? E nessa época era eu e o Guilherme, e eu fazia o seguinte: eu dava aula e eu fazia conteúdo na internet. Dava aula, fazia conteúdo na internet. Dava aula, fazia conteúdo na internet. Dava aula, e foi assim no começo do ano de 2019 todo, né? Do meio de 2019 para lá, as coisas começaram a a crescer, a dar uma boa guinada, né? E do meio do ano para lá já estava muito difícil de conciliar. Só que eu ainda não tinha. Eu gerava a minha renda extra com cartão de crédito, mas tinha toda a segurança da universidade. Eram 10 anos, eu tinha acabado de fazer mestrado, estava para concluir meu doutorado. Eu ia ficar daquele jeito assim, ó, tranquilo, de boa. Tava chegando a hora de eu colher um fruto que eu estava plantando lá atrás, de mestrado, doutorado que eu estava fazendo, né? Mas meu coração começou a cantar mais pro lado de cá. E no final de 2019, tanto eu quanto meu sócio, quanto o Guilherme, a gente tinha que tomar uma decisão. Ou a gente continuava ali nos nossos empregos formais, ou a gente criava o nosso negócio e eu ficaria de forma integral me dedicando ao que eu faço hoje. Então, era uma decisão extremamente difícil. E aí vocês imaginam o sistema límbico da pessoa, né? Ó, buzinando o tempo inteiro. Rapaz, você vai sair da faculdade para quê? O Enzo, ele tem 50% professor universitário, filiado ao sindicato, tem desconto de 50% na mensalidade da escola. O Enzo tem desconto, rapaz, você vai pagar metade da escola dele pro resto da vida. Você tá aí, todo mundo gosta de você. Pra que você vai sair da faculdade, rapaz? Você vai sair pra quê?
para ficar para dar aula na internet. Você está ficando doido? Isso sou eu, né? Conversando comigo mesmo. Fora as pessoas que estavam ao meu redor que realmente estavam muito preocupadas comigo e falando isso comigo. Então, assim, foi uma briga intensa comigo mesmo. Eu sabia que eu precisava sair, mas falar, senhoras e senhores, falar é fácil, mas vai fazer. Tem que ter peito para fazer, tá? Mas eu cheguei no final de 2019 e falei assim, eu e o Guilherme conversamos e falamos o seguinte, bom, a gente tem que decidir o que a gente quer. Porque as duas coisas já não tava dando mais para fazer. Não tava dando para dar aula direito e nem para fazer o conteúdo aqui direito. E aí, né, a gente foi difícil, igual o Edmilson tá colocando aqui. Professor, ninguém deixa 10 anos de estudo para trás sem ter certeza que a coisa vai dar certo, lucrar com o cartão. Rapaz, é o que eu tô falando. Falar é mais fácil do que fazer. Eu perdi boas noites de sono com isso. Então, foi aí que eu falei o seguinte, olha, eu tenho que queimar minha ponte. Tá? Eu tenho que queimar minha ponte. E aí, por que a gente tem que queimar a ponte? Porque o nosso sistema límbico, ele não é bobo. Ele sabe quando você está numa situação de perigo e quando você não está. Então, o meu sistema límbico, ele foi batendo em mim enquanto eu olhava, já chorei muito olhando para esses troféus aqui, pensando, eu vou fazer isso mesmo, não vou, e vou, não vou, mas foram muitas e muitas noites de sono pensando isso. Então, quando você queima a ponte, você deixa o seu sistema límbico sem opção. Você não pode deixar ele com opção. Se você deixar ele com opção, ele vai te achar um jeito de burlar. E é real. Isso é real. Isso é real, tá? Então, como que você deixa o seu sistema límbico sem opção? Você tem que fazer aquilo que eu falei, né? Você tem que aprender a lidar com consequências. O que é lidar com consequências, Ezequiel? Eu parei, olhei para mim e pensei o seguinte: qual que é o pior cenário, digamos do seguinte, qual que é o pior cenário que vai acontecer na minha vida se eu sair da universidade e não der certo? E a coisa não der certo. É muito fácil. Quem vê assim acha que é abre aspas, fecha aspas. Toda vez quando a gente tem medo de ser julgado, medo de ser mal interpretado. Aqueles medos lá que eu falei no começo não são medos que eu tirei de qualquer lugar, são medos que eu tenho. A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de decepcionar as pessoas que a gente gosta. Então eu sempre pensei, qual é o pior cenário? E o pior cenário, naquela época que eu desenhei e eu conversei com a Mariana, era o seguinte: se eu ficasse no pior do pior do pior do cenário, se eu viesse a falência, quebrasse, eu ia voltar para casa da minha mãe e do meu pai. E aí eu ia ficar lá até recuperar, até tomar jeito na vida, né? E para quem tem a sua casa, para quem tem a sua intimidade, sabe que essa não é uma das opções mais. Não é uma opção que eu queria contar com ela, mas era algo que podia acontecer. Se eu chegasse aqui e vocês não gostassem de mim, o que ia acontecer? Eu ia ter que voltar com o meu rabinho entre as pernas, arrumar a aula numa outra faculdade e voltar a dar aula. Era isso que ia acontecer. Eu não ia morrer de fome, a minha vida não ia acabar, e nada, e esse seria a parada e tá tudo certo. Agora, qual que seria o melhor cenário? E se realmente essa parada der certo? E se realmente essa parada funcionar?
E se eu der uma live sexta-feira, dia 21 de maio, e tiver 20 pessoas, nem sei por que tem no Instagram 20 pessoas, mas 170 pessoas no Instagram te acompanhando, e se você tiver mais de 3.000 alunos, e se a sua empresa der certo, você precisar de contratar as pessoas, eu pensei nas duas coisas. E com isso, eu queimei a minha ponte. Eu cheguei para o meu coordenador e disse que não continuaria na universidade. Foi fácil? Não. Mas eu estava preparado para quê? O meu sistema límbico falou comigo o seguinte: ele não está brincando, não. Agora nós vamos ter que sobreviver. Ele saiu mesmo da faculdade. O meu sistema límbico fez de tudo para eu não sair, mas eu saí. E aí, depois que eu saí de verdade, ele falou o seguinte: qual que é o papel do sistema límbico? Fazer a gente cuidar da nossa sobrevivência. Uma vez que eu estava sem opção e que fazer conteúdo, ensinar isso para vocês era a única opção que eu tinha, ele tratou de me fazer sobreviver. Então eu fiz o gás, eu tive o gás suficiente para conseguir estar aqui e explicar e ensinar isso tudo aqui para vocês. Então, você tem que lidar com as consequências. Eu sempre faço isso, tá? Qual que é? Queimo ponte. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu queimo ponte. Como que eu queimo ponte? Eu deixo o meu sistema límbico não ter opção. E aí eu tenho que lidar com as consequências. Se vai acontecer o pior cenário, o que vai acontecer? Se o melhor cenário acontecer, para qual lado que eu vou? O que vai acontecer comigo?